todos e a todas. Que bom que estamos mais uma vez reunidos. Sequência, a 13ª Semana Cultural Espírita da USA Intermunicipal de Bebedouro. E hoje nós temos uma convidada que há muito tempo nós gostaríamos de ter conosco, ainda é da forma virtual, não é? Mas que bom que essa forma está nos propiciando condições de trazer pessoas de longe, né? Que é mais difícil de termos aqui presencialmente. A Denise Lino é muito conhecida no meio espírita, né? Pelas suas palestras e também as publicações nos periódicos, enfim. Ela vai falar um pouquinho depois dessa obra e da apresentação do programa também. A USA Intermunicipal Bebedouro é composta por 17 casas espíritas. E cada noite da Semana Cultural, nesse formato de live, né, como não está acontecendo uma palestra em cada casa, nós estamos homenageando algumas casas. Hoje nós temos as duas casas de Pitangueiras, filiadas à USA, que é o Centro Assistencial Espírita Miguel Arcanjo da Silva, o CAEMAS, e também o Centro Espírita Bezerra de Menezes. E temos aqui de Bebedouro a Casa de Maria, além do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Então essas 4 casas estão sendo homenageadas pela live de hoje, né? Nós gostaríamos de pedir que durante a palestra as pessoas deixassem as câmeras e microfones desligados, né? Claro, menos a palestrante aí, para nós não pesarmos tanto a transmissão, não é? A transmissão fica mais leve e chega mais fácil. Estamos gravando todas as palestras, disponibilizando no YouTube. No dia seguinte, vocês já terão acesso a essa palestra no YouTube. E hoje, como eu citei aí as casas, eu quero saber se lá de Pitangueiras, quem que pode fazer... Pitangueiras, Denise, é uma cidade a 35 quilômetros aqui de Bebedouro. Tá? A USA Intermunicipal Bebedouro tem várias cidades aqui no seu entorno. Então, de Pitangueiras, quem pode fazer a nossa prece inicial antes de nós apresentarmos a nossa palestrante? Tânia? Ô, Tânia, abre o microfone, por favor. Desculpa. Boa noite Edmir, boa noite Denise, imensa satisfação tê-la conosco nessa data diferente, né, nessa semana diferente que nós estamos tendo da Semana Cultural, mas sinta-se abraçada, né, acolhida por toda a nossa casa, o CAEMAS, eu como representante do CAEMAS, tenho a casa do Bezerra, né, e que a gente possa ter uma noite maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser, tá? Eu vou fazer uma prece inicial e depois é toda sua a noite, tá? Muito obrigada, Denise. E obrigado a todos que estão participando. Bom, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, e pedir para que, neste momento, nós possamos usufruir das bênçãos que Ele sempre derrama sobre nós, e que a nossa noite de estudo, de aprendizado, seja repleto de harmonia, de luz e equilíbrio, e que nossa palestrante seja abençoada nesta noite maravilhosa. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, para que a gente possa ouvir a Denise, eu vou apresentá-la brevemente. Eu pedi para que ela mesma depois falasse um pouquinho do trabalho dela, né? A Denise vai falar para a gente hoje de um tema vinculado às obras de Joana de Ângeles, né, da série psicológica Vidas Vazias, Construções Autoiluminativas. Ela é expositora e escritora espírita, com uma obra agora em parceria com o Divaldo, ela vai falar depois, e também vários artigos publicados em periódicos. Ela vai dar pistas de quem quiser acessar esses periódicos, como fazer.
é apresentadora do programa espírita Literatura Espírita, Prazer em Conhecer. E ela também vai falar para a gente sobre esse programa. Trabalhadora vinculada à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e Fraternidade Espírita Luz e Verdade, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Seja muito bem-vinda, Denise, nós te esperamos há muito tempo e seja bem-vinda, assim, abraçamos você virtualmente e estamos muito ansiosos pelas suas palavras. Boa noite, bom trabalho. Ok. Obrigada, Edmir, obrigada, Tânia, obrigada a todos pelo carinho. Eu tenho um carinho muito grande por esse evento, já fazia muito tempo que estava em contato com o Edmir para a gente marcar alguma coisa, mas eu tenho um carinho muito grande por essa região aí de que vocês estão, Ribeirão Preto, Bebedouro, toda essa região, porque foi esse interiorzão de São Paulo, como a gente fala, que me fez expositora, que me recebeu como expositora. Isso tem 20 anos atrás, eu era uma expositora conhecida aqui na minha cidade, no meu estado, e eu havia ido estudar em São Paulo, e através de um amigo, que eu creio que talvez algum de vocês conheça, que é o Orson Carrara, ou Orson Carrara, como vocês pronunciam. Para mim é difícil, fica sempre mais fácil pronunciar Orson Carrara, e foi ele que me mandou aí para o interior para fazer palestra, e eu fui sempre muito bem recebida. Então eu tenho um carinho muito grande pelo interior do estado de São Paulo como um todo, tem sempre essa coisa muito calorosa, essa recepção aí, as palavras de Tânia no início marcam muito bem isso, essa recepção. E eu queria dizer, antes de começar a palestra propriamente dita, que eu achei assim muito bonito essa ideia de homenagear as casas espíritas. Eu não sei se no presencial vocês já faziam isso, mas eu nunca tinha visto isso num evento espírita, assim, intermunicipal. Que bacana, né? É homenagear, e devem ser homenageadas mesmo. Eu lembro do livro Loucura e Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco, em que o Filomeno diz que a cada 5 anos as casas são avaliadas, e aquelas cujo trabalho no bem está seguindo, né, o que hoje a gente chamaria o protocolo, ou seja, está seguindo a programação do mundo espiritual, né, tudo é reforçado para que continue. Então é muito importante, as casas espíritas são pontos de luz na Terra, é muito importante homenageá-las, né. Quando o Edmir me disse que ia ser pelo Google Meet, eu fiquei super feliz, eu digo, opa, vou ver gente hoje, né? E aí vão ficar com as câmeras fechadas por conta da transmissão, eu entendo, né? Eu sei o quanto fica difícil isso, mas é bom quando tem as fotozinhas e a gente vê algumas pessoas assim nas fotos, fica bem interessante, mas estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje, nesse evento que é a 13ª Semana Cultural Espírita, ou 10ª Semana Cultural Espírita, eu nunca decorei a ordem do evento, e eu dei uma olhada na programação, eu achei interessante porque os expositores foram escolhendo os seus temas e ficaram de alguma forma muito próximos, né? Então, na noite de hoje, eu queria compartilhar com vocês uma leitura que eu venho fazendo nesse período agora do distanciamento social, desde abril, do livro Vidas Vazias, em particular do capítulo 14, intitulado Construções Autoiluminativas. Antes disso, amigos, eu gostaria assim, de fazer um preâmbulo relativamente grande para situar esse livro, Vidas Vazias, no âmbito da obra de Joana de Ângeles. Porque há sempre, né, pessoas chegando no movimento espírita, mesmo os espíritas, nem todo mundo é obrigado, ninguém está obrigado a conhecer essa obra como um todo, então acho importante dar um percurso de leitura, porque aí quem quiser aprofundar depois, ou ler outros livros, vai saber como ir atrás, né? Porque hoje, quando a gente fala da obra psicografada por Divaldo Franco, nós estamos falando de mais de 200 livros, né? Não tenho bem de memória, mas uma casa aí dos 230. Quando a gente fala da obra de Joana de Ângeles, a gente está falando em 81 livros. Então, se eu não perdi a anotação de nenhum, são 81 livros. Então, como entender, como situar essa obra? É importante ter um roteiro de leitura para a gente conseguir construir um caminho de leitura da obra tão importante desse espírito, que ao lado de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier,
eu considero os dois grandes evangelizadores da nação brasileira. Então, Emmanuel, por Chico, teve toda aquela trajetória, todo aquele investimento naquela série Mensagens, também nos romances, mas a série Mensagens de Emmanuel, por exemplo, resultou no trabalho que o nosso amigo Saulo, lá de Brasília, fez, organizando em 7 volumes o Evangelho por Emmanuel, que é aquele comentado, versículo a versículo do Novo Testamento, muito conhecido em Minas Gerais como Miudinho. E a obra de Joana de Ângeles é uma obra de fôlego, de profundidade, tão vasta quanto a de Emmanuel, e ela tem feito esse papel de, no final do século XX e começo desse XXI, ser o espírito que está aí nos dando as coordenadas, como Emmanuel foi o espírito na primeira metade do século XIX e até a segunda parte da segunda metade do século XIX, né? Então, aliás, do século XX. Então, Emmanuel, só corrigindo, o Emmanuel na primeira parte do século XX, toda a primeira metade e a metade da segunda metade do século XX. Então, é importante a gente entender que o primeiro livro psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles, é publicado em 64, que é Messe de Amor. Eu tenho voltado para olhar para esse livro e ele me parece muito importante, não só por ser o primeiro, mas pelo próprio título, muito antes de olhar os capítulos propriamente dito. Um livro que é publicado em 64, um ano caro à memória brasileira, né, um ano que começa o período da ditadura, e um livro que é publicado no começo daquele ano com o título Messe de Amor, que significa colheita de amor. Então, só o título aí me parece que tem um direcionamento para o que viria na sequência aí dos anos que nós deveríamos enfrentar com essa colheita de amor, né? 64 é um ano muito importante para o Brasil, para esse contexto, né, que a memória aí é bem sofrida, mas é um ano importante para o Ocidente como um todo, é um ano de mudanças, e Joana, então, tem essa sinalização para nós, que é o Messe de Amor. Esse livro, ele inaugura para mim o que eu chamo a série Mensagens de Joana de Ângeles, que durante muito tempo foram livros psicografados com 60 capítulos. Mais recentemente, os livros têm 30. Então, são livros com mensagens, e o título dá uma enfeixada em capítulos que comentam temas diversos à luz do Espiritismo. O Vidas Vazias, que é o que nós vamos comentar, que é o último livro de Divaldo publicado esse ano, ele está nessa série, uma série Mensagens, né? E ele tem 30 capítulos, e é um livro que eu diria, ele tem muita importância, não apenas pelo título, né, Vidas Vazias, mas porque o prefácio dele está datado de 9 de março. Aí alguém pode perguntar, mas qual é a importância de 9 de março? Que dia é esse? 9 de março talvez não seja um dia importante, mas 11 de março de 2020 sim, porque foi o dia que a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia por Covid-19, ou seja, assumiu que nós estávamos num estado de calamidade mundial. E aí o prefácio é de 9 de março. Então nós temos um livro que vinha sendo escrito antes, com esse tom bem psicológico, né, Vidas Vazias, mas esse tom psicológico, ele está na obra de Joana de Ângeles como um todo. Quando a gente abre Messe de Amor, que é o primeiro livro, o terceiro capítulo é um capítulo sobre conflitos. Já no terceiro capítulo do primeiro livro, nós vamos ter esse tom, porque os dois outros capítulos, o 1 e o 2, um é sobre Jesus e o outro é sobre a doutrina espírita. Então, já em Messe de Amor, esse espírito sinaliza muito claramente qual seria a sua contribuição, que é uma contribuição que o Espiritismo tem para essa compreensão da dor, do sofrimento. Quando a gente olha lá no Livro dos Espíritos, me falha agora o número da questão, se é a 220, mas é uma questão que Kardec pergunta textualmente assim: quando o espírito diz que sofre, qual a natureza do seu sofrimento? Aí a resposta é: quando os espíritos dizem que sofrem, eles se referem a sofrimentos morais, porque esses os atormentam muito mais do que os sofrimentos físicos. Ora, lá no Livro dos Espíritos, já na primeira parte do livro, a questão 220, em torno da 220, o livro tem 1018 questões, já temos esse tom psicológico, e certamente vamos ter outras questões antes dessa, mais adiante. Enfim, a doutrina dos espíritos é o Consolador prometido.
E para ser o Consolador prometido, precisa entender de dor, precisa trazer um conforto para essa dor, sem minimizá-la, sem banalizá-la e sem ser um remédio que seja tópico, mas que seja um remédio em profundidade, capaz de sanar essa dor. Então, nós já vamos encontrar isso na obra de Joana de Ângeles, no primeiro livro, que é O Mestre de Amor. Na sequência, os livros vão sendo psicografados e publicados, e essa obra, que hoje é tão vasta, que tem 81 livros, vai ter outras séries dentro, né? Então, tem a série Mensagens, e eu estou apontando o primeiro e o último livro, mas tem também a série Estudos. Eu chamo da série Estudos porque são livros que claramente comentam a codificação ou o Novo Testamento e vão comentá-la em epígrafe. Então, vai vir destacado em epígrafe o item da codificação que está sendo comentado. Então, são livros como Espírito e Vida, Estudos Espíritas, Lampadário Espírita, em que Joana de Ângeles vai desdobrar, vai aprofundar, vai trazer os seus comentários, né, sobre a codificação ou sobre o Novo Testamento. É o caso também de leis morais, é o caso também de momentos de alegria, em que ela vai fazer esse comentário. Sobre o Momentos de Alegria, nós vamos ter aí já o Momentos fazendo uma transição e entrando na série Momentos. Joana tem vários livros intitulados Momentos. Então, tem Momentos de Alegria, Momentos de Renovação, Momentos de Coragem, Momentos de Saúde, Momentos de Iluminação, Momentos de Esperança, Momentos de Consciência, Momentos Enriquecedores. Então, são livros aí que nós já vamos percebendo uma singularidade, né? Eles têm mensagens? Têm, mas eles estão enfeixados por essa palavra-chave, que é momentos, que nos leva a refletir o que significa isso: momentos de alegria, momentos de coragem, momentos enriquecedores, momentos de saúde. E aí nós vamos entender que a vida é feita de momentos, e a mentora está nos dando uma espécie de mapa, de roteiro, para que nós possamos entender a alegria, a tristeza, a consciência, a saúde, a iluminação, e por aí vai. E esses livros, a coleção Momentos, na verdade, tem 11 livros, eles são compostos por 20 capítulos, né? E foram feitos, do ponto de vista gráfico, editorial, como no formato pequeno, livros de bolso. E tem, do ponto de vista gráfico, um dos melhores trabalhos da Leal que eu já vi em anos de leitura. As capas muito bonitas, os livros dentro, todos os capítulos têm uma ilustração de uma pintura clássica e representativa, figurativa, clássica nesse sentido, sempre uma pintura figurativa, e nas páginas seguintes à abertura de cada capítulo, um detalhe dessa pintura que tem a ver com o tema vai aparecer num destaque. Então, nós temos livros maravilhosos do ponto de vista do conteúdo, com essa embalagem editorial e gráfica extraordinária, né? E esses livros, eles, de alguma forma, eles vão anteceder a famosíssima série psicológica que começa em 89. Então, nós temos livros de mensagens muito antes de 89, Mestre de Amor está lá em 64, temos livros da série Momentos antes de 89, temos depois, temos livros da série Estudos antes e depois, mas o que é que há na série psicológica, né? A série psicológica, para mim, ela é uma espécie de pós-graduação em Espiritismo, pós-graduação em Psicologia. Para entendê-los, é preciso um esforço, um investimento de leitura. Às vezes nós precisamos dos grupos de estudo, precisamos de monitores especializados. Durante muito tempo eu senti muita dificuldade de entender, porque me faltava mesmo o conhecimento na área de psicologia, não é a minha área de atuação profissional. Mas essa série, ela divide assim a obra de Joana de Ângeles, e muitas vezes fala-se muito nessa série, como se toda a obra de Joana de Ângeles, com 81 livros, fosse somente a série psicológica. E a série tem 16 livros. Dizendo isso, eu não estou menosprezando a série psicológica, mas eu estou chamando a atenção para um percurso de leitura. Porque quando a gente dá toda a ênfase à série psicológica, a gente deixa de conhecer os outros. E às vezes até afasta leitores, né?
É muito comum as pessoas dizerem, mas Joana é difícil. E aí, quando eu ouço isso, eu digo, é porque você não leu Vida Feliz. O livro Vida Feliz tem 200 mensagens curtas, com 5 a 6 parágrafos, no máximo, parágrafos curtos, praticamente parágrafos de um período, sobre os temas do cotidiano, sobre os nossos conflitos, sobre a vida, sobre a morte, a educação dos filhos, dos desafios todos ético-morais e de crescimento que nós temos, afora um prefácio maravilhoso de Joana que nos faz pensar sobre o mais além, o algo mais, o que é possível descobrir em nossas vidas. Então, eu costumo dizer que o Vida Feliz é a prova em contrário. Assim, Joana não é uma autora difícil, ela tem livros, ela tem séries dentro da sua obra, melhor dizendo, com vários níveis de leitura. Então, quem não entende a série psicológica, não tem problema. Leia o Vida Feliz. Quem não está para a série psicológica, mas consegue acompanhar os livros de mensagem, então acompanha os livros de mensagem. Quem quer fazer um estudo da doutrina dos espíritos, pega os livros de estudo. E mais recentemente, tem uma série dentro, né, dos livros de mensagens, que pelos títulos, eu particularmente infiro que é uma nova coleção, sabe? É como se fosse um seriado, né? Para quem acompanha, o seriado seria uma temporada, né? Com seus vários episódios. Mas como a gente está falando de livros, então é uma outra coleção dentro dessa grande coleção, é um subconjunto dentro desse grande conjunto da obra. Quando a gente pega os títulos de Entrega-te a Deus, Liberta-te do Mal, Ilumina-te, Rejubila-te, Segue em Harmonia, e aí mais recentemente saiu também um livro de 2018, Seja Feliz Hoje, eu percebo que nós temos aí uma exalogia. Eu até fui buscar no dicionário o sentido dessa palavra, porque são 6 livros. Quando são 3 livros, a gente fala em trilogia. 4 livros, quadrilogia, 5 livros, pentalogia, 6 livros, hexalogia, porque é um conjunto. Observem que todos os títulos, eles têm uma ordem, um imperativo, eles falam numa segunda pessoa. Então, entrega-te a Deus, liberta-te do mal, ilumina-te, rejubila-te, segue em harmonia, seja feliz. E esses títulos, eles nos contam um enredo, porque a primeira atitude deve ser a de nos entregarmos a Deus. Quem se entrega a Deus, liberta-se do mal. Quem se liberta do mal, ilumina-se. Quem se ilumina, rejubila-se. Quem se rejubila, segue em harmonia. E somente quem segue em harmonia é feliz hoje. Então vejamos que os títulos, eles formam, por esse encadeamento, já um pequeno enredo que nos faz pensar na correlação entre esses livros. E há, sim, uma correlação do ponto de vista dos textos, né? São também mensagens, são textos dissertativos, expositivos, que têm, em geral, 3 partes, os textos. Há uma contextualização inicial, um segundo momento em que Joana afunila a questão discutida e apresenta Jesus como modelo e guia, e uma terceira parte em que ela faz um encerramento em 2 ou 3 parágrafos, no máximo parágrafos curtos, que são de fato um resumo, uma sinopse do tema apresentado nos capítulos. Então são livros maravilhosos, esses 6 que eu apresentei. Eu tenho também uma paixão por esse conjunto. Mas hoje a gente vai falar do Vidas Vazias, né? Que saiu com esse interessantíssimo título, como eu disse, com um prefácio de 9 de março, e aí quando o livro foi impresso, ali no comecinho de abril, nós já estávamos em lockdown, né, já estávamos com a pandemia decretada no Brasil, e ficou até difícil receber. Confesso aos amigos que eu comprei o e-book para começar a ler, e comprei também o impresso, sabendo que ia demorar a chegar, mas para ter na minha coleção. E essas 2 leituras, a do e-book e a do impresso, foram leituras diferentes, e foi interessante porque me despertou um novo olhar e uma nova paixão pelo livro, pela obra de Joana de Ângeles. A primeira questão foi que eu comecei a ler no e-book, e aí eu fui lendo rápido, assim, sem muitos detalhes, né? E avancei, fui para capítulos lá mais adiante, às vezes eu leio os capítulos fora de ordem, depois eu volto, leio na ordem.
E aí chegou o impresso, e quando chegou o impresso, eu dei uma desacelerada na leitura, já estava ali em maio, né, para junho, talvez, e aí li o prefácio, fui lendo, e aí um amigo me convidou para uma live, e eu estava exatamente no capítulo 14, e aí eu dei o título para ele, vou fazer o capítulo 14 de Vidas Vazias, porque assim eu aprofundo a leitura. E qual não foi a minha surpresa? Quando eu voltei para o capítulo 14, eu tive que ler o 14 devagar, apreciando parágrafo a parágrafo. Eu voltei para a capa, para apreciar o título, a capa, o prefácio, prestar atenção que o livro tem uma peça rara que aparece em alguns poucos livros de Joana, que agora eu estou atrás de achar quais são os livros que tem, que é um capítulo intitulado Exoração, que é um pedido, né? Exoração significa pedido, e é um pedido a Francisco de Assis. E é um pedido muito comovente, muito bonito, muito comovente, que quando a gente termina de ler, a gente tem a certeza de que essas almas, Joana de Ângeles e Francisco de Assis, têm uma profunda intimidade de muitos séculos. De muitos séculos, porque ninguém pede ao outro o que ela tem pedido por nós nessa oração, né, intitulada Exoração, e em outras que estão em outros livros, né, assim como tem em Seja Feliz Hoje. Ninguém pede se não tem profunda intimidade e profunda reverência. Então eu voltei a ler o livro devagar e fui ler novamente o prefácio e fui ler o capítulo 1, que se intitula novamente Vidas Vazias, e fui novamente me debruçar sobre o método de Joana de Ângeles para nós, porque eu já vinha pensando que a obra dela tinha uma metodologia ao alcance das mãos. Inclusive, eu escrevi um texto que tem esse título, Terapia ao Alcance das Mãos, que está publicado na revista Presença Espírita, no primeiro semestre, porque esse espírito se comporta como um grande terapeuta de todos nós, mas como um terapeuta que, eu diria, faz ali a antessala para o grande terapeuta que é Jesus. Ela assim nos apresenta o mestre no livro Jesus e a Atualidade, no prefácio. Ela coloca exatamente isso, que Jesus é o terapeuta que a humanidade precisa nesses dias. E aí vai, ao longo daquele livro, fazer todo um desenvolvimento dessa ideia. E nesse livro, Vidas Vazias, no final do prefácio ela diz: neste livro apresentamos estudos e reflexões cuidadosos que sugerimos como métodos eficazes para o grande vazio, aliás, para o grave problema que é o vazio existencial. Então ela assume claramente que os temas apresentados são estudos e reflexões cuidadosas que ela apresenta como metodologia eficaz para o para o grave problema, que é o vazio existencial. Que nesse período de distanciamento social, para muita gente, é o grande desafio da vida. O que é que eu faço? Né? Não só o que eu tenho para me ocupar, não é nesse sentido apenas, mas qual é o grande objetivo da minha vida? Por que é que eu estou aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Então, todos os índices no campo da psicologia nos falam de um aumento de transtorno generalizado, de ansiedade, todos os conflitos, né, relacionados ao exercício de poder estão muito intensos, né, o medo de viver, muita gente em síndrome de pânico, né, as tentativas de suicídio também muito altas nesse momento, como decorrência desse vazio existencial. Então, recentemente também, eu gravei um podcast sobre esse livro, e eu acho importante, do jeito que eu fiz lá no podcast, destacar aqui, para quem não leu o livro ainda, ou comprou e não conseguiu ler, né, ou está achando que é muito difícil, destacar aqui alguns capítulos. Por exemplo, né, a gente vai ter aqui uns 3 ou 4 capítulos, deixa eu conferir, são 3 capítulos, 2 capítulos sobre Jesus, intitulado Rei Triunfante
E o capítulo 8, sobre qualquer aspecto. Então, nós temos o capítulo 2 e o 8. Como sempre ocorre nos livros de Joana, há pelo menos um capítulo sobre o Natal. E nós temos o 18, sempre é Natal. Mas temos outros, né? Um capítulo que me chamou muito a atenção, a coroa do martírio. Há um outro sobre críticas, um sobre a gentileza, intitulado Em Respeito à Gentileza. Nós temos também um sobre o período de transe, temos um outro intitulado Divertimentos e Futilidades, e temos esse que eu gostaria de comentar hoje, que é o Construções Autoiluminativas. Então, o que é que a mentora nos diz nesse capítulo, né? Num primeiro momento, ela faz aquilo que eu disse, uma apresentação do tema, né? E eu achei muito interessante que eu fui reler agora à tarde, pensando no nosso encontro dessa noite, e verifiquei, primeiro, que há uma correlação direta, para quem gosta da obra de Emmanuel, com o capítulo 135 do livro Pão Nosso. Vocês podem anotar e depois comparar. Mas nesse construção autoiluminativa, eu já começo a pensar o que é que significa esse título. Porque nós temos muita preocupação com as construções sólidas da nossa vida. Não é à toa que, no sentido mais referencial, a indústria da construção civil é uma das mais importantes para mover qualquer economia de uma cidade, de um país, do mundo. A indústria da construção entrou nesse ano da pandemia aí numa espécie de compasso de espera e está se reaquecendo. Depois disso, se a gente pega a palavra construção, a gente vai ver que tudo aquilo que a gente constrói na nossa vida é muito importante. E a gente se esforça durante um tempo para algumas construções. Então, seja o curso superior, a profissão, o negócio, a casa própria, o casamento, a família, nós colocamos a nossa força nisso daí, né? E aí, quando nós temos um senso de coletividade, nós fazemos algumas construções em grupo. Por exemplo, vocês lembraram aí no início as casas espíritas que estão homenageando. Há uma construção aí, não apenas física, mas a construção de uma ideia, a construção de uma identidade, de um trabalho partilhado. E tudo isso é extremamente importante para nós, é parte da nossa experiência evolutiva. E Joana começa o capítulo, né, com um adjetivo, construção autoiluminativa. Então, ela não está nos falando de nenhuma dessas que eu listei. Ela vai nos trazer para dentro, porque é o autoiluminativo. E aí é um termo que é recorrente na obra desse espírito, que é a autoiluminação, autodescobrimento ou autoconhecimento, né? Os especialistas da série psicológica, eles fazem algumas distinções didáticas, né, entre esses termos. Eles dizem que o autodescobrimento, por exemplo, é só o perceber algum conflito, alguma área de sombra na nossa personalidade. O autoconhecimento é o processo da vida, é o quanto a gente se empenha. É o que Allan Kardec chamou, em síntese, de transformação moral, lá no capítulo 17, no item 4, intitulado Os Bons Espíritos, o capítulo 17, que é o Sede Perfeitos. E Joana de Ângeles vai trazer, então, essa coisa da autoiluminação. Então, para a primeira palestra que eu me preparei com esse capítulo, o amigo que partilhava a tela comigo, no final nós interagimos e ele me chamou a atenção para algo muito importante, né? É que a iluminação, qualquer que seja o tipo, desde um fósforo que a gente risque, a uma luz elétrica, a uma hidroelétrica, a um fogo feito com carvão, qualquer processo iluminativo, ele requer uma energia que vai ser comburida, que vai entrar num processo químico e que vai iluminar um espaço. Então, esse lembrete que ele me fez foi muito importante. Nós ficamos, depois da palestra, conversando um tempo, essa ideia do autoiluminativo. Então, nós precisamos ter uma energia para fazer esse processo de iluminação. E essa energia, nós chegamos à conclusão, e aqui eu coloco para vocês, que vem de Jesus. Porque nós não temos essa luz ainda, né? Nós somos espíritos medianos, né?
caminhando com muitas sombras, que são os nossos conflitos. Nós não somos nenhuma Joana de Ângeles, nenhum Bezerra de Menezes, né, nenhum Francisco de Assis, nós não temos ainda a nossa luz própria. Nós estamos num processo de descobrir que podemos ter essa luz própria. Então, a luz que nos vem, enquanto modelo e guia, é a luz de Jesus. Então, nós estamos falando aqui de uma relação com a moral, uma relação com a compreensão, com esse paradigma da amorosidade, que é o paradigma trazido por Jesus. Então, Joana começa o primeiro capítulo dizendo o seguinte, aliás, o primeiro capítulo, começa o primeiro parágrafo do Construção Autoiluminativa dizendo o seguinte: diante das tempestades que estrugem vigorosas na atualidade, ceifando algumas das belas construções da inteligência humana, por ausência de iluminação espiritual do amor, quase tombas no desânimo. Então, veja que ela está falando para uma experiência que nós vivemos, porque as tempestades todas da atualidade, as tempestades sociais, as tempestades morais, as tempestades econômicas, que parece que nós estamos vivendo todas elas juntas ao mesmo tempo e misturadas, elas ceifam algumas das belas construções da inteligência humana. Então, elas colocam abaixo os nossos paradigmas anteriores, né, aqueles paradigmas menores, elas ceifam construções físicas mesmo, elas esgarçam as chamadas grandes narrativas, que são as narrativas sobre família, sobre religião, tudo isso está muito esgarçado, sobre casamento, e nós ficamos quase no desânimo. Nós continuamos de pé nesse momento, porque nós nos assumimos cristãos e espíritas. Nos vinculamos ao Sermão do Monte de Jesus e toda a mensagem consoladora de Jesus, mas quem não tem esse background, quem não tem o espiritismo, né, tem tombado nesses tempos, e nós temos visto muitos desses exemplos. Então, Joana vai avançando em toda a primeira parte do texto, fazendo colocações sobre isso, sobre esse momento de tsunami do ponto de vista moral que a Terra está vivendo. E aí ela vai mais adiante nos trazer algo importante. Ela diz o seguinte: não te preocupes com as ocorrências menos felizes que repletam os periódicos e os veículos de comunicação de massa, assim como os virtuais, quase sempre fúteis e tóxicas, que são transitórias e logo serão substituídas pelas abençoadas conquistas da verdade e do amor. Com isso, nós não estamos recebendo um anestésico para perdermos a nossa criticidade, mas a mentora está nos chamando a colocarmos os olhos mais adiante, nos lembrando que essas ocorrências menos felizes, ela vai explicar no texto, são transitórias. E vai dizer também, fechando essa primeira parte, que felizmente já podemos discernir entre os valores éticos e optar por aqueles que dignificam e promovem o ser. Então é aí que, como espíritas, nós devemos nos situar, né, fazer essa distinção entre os valores éticos e optar por aquilo que dignifica o ser humano. Então, se algumas das atitudes, algumas das atividades, alguns dos produtos culturais que nós consumimos, música, livros, filmes, séries, programas de TV, não dignificam o ser humano, como espíritas, nós estamos sendo chamados a uma revisão, porque essas não são construções autoiluminativas. E a pergunta que eu acho que alguns já se fizeram, mas, bom, enfim, quais são essas construções? Joana vai nos apresentar isso na segunda parte do texto. E vejam só, ela começa nos dizendo: no teu esforço de autoiluminação, tenha em vista que a paciência é fator primordial para o êxito. Vejamos bem, no teu esforço de autoiluminação, tenha em vista que a paciência é fator primordial para o êxito. Então, a gente já destaca aqui o primeiro fator da construção autoiluminativa, que é a paciência. Confesso aos amigos que eu venho pensando muito sobre essa palavra-chave, paciência, nos últimos tempos, olhando para a minha personalidade, e eu escolhi a paciência, já tinha escolhido antes de ler o Vidas Vazias como a minha palavra-chave do ano.
E semana passada, refletindo sobre como é que eu estou me encontrando com a paciência, eu cheguei à conclusão que eu já estou em meados de outubro, eu não alcancei. Por um detalhe, eu sou uma pessoa apressada. Não é exatamente uma pessoa ansiosa, acho que eu tenho uma cota de ansiedade, mas a palavra apressada, na fala nordestina, ela me reflete muito bem, ela diz quem eu sou. É fazer as coisas de modo rápido para passar para uma outra coisa. Isso tem uma dose de ansiedade, mas tem uma dose daquilo que o nordestino chama de fazer as coisas apressado. Não é atabalhoadamente, mas é fazer. E aí eu me dei conta que para trabalhar a paciência, eu preciso trabalhar a não pressa. Então eu preciso desacelerar. E aí eu encontro aqui em Joana essa recomendação, que a paciência é o fator primordial do meu esforço de autoiluminação, do esforço de todos nós. E ela vai dizer na sequência que os triunfadores sempre enfrentaram dificuldades que somente eles sabem, porque eles tiveram a paciência de esperar que a sua construção, o seu projeto de vida triunfasse. E aí quando nós olhamos para alguém cuja vida, cuja obra está acabada, aparentemente foi fácil, mas só eles sabem quanto tempo gastaram ali para viver, para fazer, para refazer, para suportar, para se encaminhar. Depois, mais adiante na mensagem, a mentora vai nos apresentar o segundo fator. Ela vai nos dizer, no exercício da paciência, faz-se indispensável o autocontrole que demonstra a eficácia da ciência da paz. Então, o primeiro fator da construção autoiluminativa conosco mesmo, essa construção que nós vamos projetar luz para dentro de nós, que não tem a ver com o fora, embora possa e deve, e quase sempre faz isso, projeta luz sobre aquilo que nós fazemos exteriormente, mas começa no interior. Então, o primeiro item é a paciência. O segundo é exatamente o autocontrole. Então, vejamos como essas duas coisas estão correlacionadas. E, de fato, quem não tem autocontrole não tem paciência. Então, os dois aí estão perfeitamente relacionados. E ela cita dois exemplos, um deles eu gosto muito, é uma biografia que eu admiro, que é a de Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso numa solitária e saiu para reconstruir o seu país, no momento em que nem a família direito ele não tinha mais, o seu casamento tinha acabado, e ele sai para reconstruir uma nação. Então vejamos que paciência, que autocontrole desse espírito, que é para o padrão da Terra um espírito triunfador. Para padrões espirituais, provavelmente é um espírito ainda com muito a conquistar, mas para os nossos padrões é um triunfador e um pacifista. E aí nós vamos entendendo essas construções autoiluminativas. Depois ela nos coloca o terceiro fator, que é a perseverança. Então, o primeiro é a paciência, o segundo é o autocontrole, o terceiro é perseverança, e ela nos diz assim, persevera naquilo que crês, pois sabes que o amor é a única solução para todas as dificuldades humanas. O que não conseguires hoje, lograrás amanhã, se souberes permanecer firme e sem desalento. Então, vai fazendo todo sentido, né? Paciência, autocontrole e perseverança. Porque se a pessoa tem autocontrole, mas não é capaz de perseverar, então esse autocontrole está falho, está ainda numa fase inicial da sua conquista. E aí é exatamente a ideia do semeador, né? Muito da parábola do semeador trazida por Jesus, que a perseverança é insistir, é ir para outros terrenos. Não é semear no mesmo terreno, mas é perseverar, insistindo em outros terrenos, né? Aventurando-se em novas oportunidades. O quarto fator de autoiluminação é a colaboração. E aí, se eu fosse escrever isso, eu colocaria co-laboração, o que é trabalhar junto. Porque vejamos como Joana nos diz, renasceste na Terra para contribuir em favor da Era Nova. Aliás, todos os que se encontram hoje no planeta estão em preparativos para a grande transição que se vem operando desde algum tempo. Então,
se renascemos na Terra para contribuir em favor da Era Nova, então nós estamos aqui em colaboração, em atividade conjunta. E ninguém trabalha em conjunto se não for paciente, se não for perseverante, e se não tiver autocontrole, porque se a gente não tiver autocontrole, no trabalho em grupo a gente vai e quer fazer o do outro, ou atrapalha o outro, ou desqualifica o outro. Então, paciência, autocontrole, perseverança são muito importantes para esse trabalho colaborativo. E por fim, que foi para mim assim a grande surpresa desse capítulo, e é sempre, eu volto e fico a leitura e fico pensando nesse final aqui, é o aprimoramento interior. A grande construção autoiluminativa, não é, vai chegar nesse aprimoramento interior. E aí, como é que Joana de Ângeles nos diz para a gente fazer isso? Na redação está assim: cuida do teu aprimoramento interior, compreendendo o teu irmão de jornada e ajudando o quanto possas, sem desfalecimento. Então, eu confesso aos amigos assim, que eu fiquei impactada a primeira vez que eu li isso aqui prestando atenção, porque eu já tinha lido sem prestar atenção, e eu fui me dando conta do como, porque tem aqui, cuida do teu aprimoramento interior. Ok, eu posso estabelecer o meu plano lá, estabeleci para 2020, o meu plano é o da paciência, mas como fazer isso? É uma atividade recursiva, porque é para cuidar, enquanto eu compreendo o irmão de jornada, mas não basta compreender, é fundamental ajudá-lo o quanto possas e sem desfalecimento. Então, Joana vai nos dando as condições em que isso é feito. E isso é extremamente bonito, porque é uma tradução da Lei de Sociedade, que está em O Livro dos Espíritos, que nos mostra que nós não estamos aqui em isolamento. A nossa relação é com o próximo. Assim como é uma tradução da regra lá que Jesus apresenta para o doutor da lei, né? Apresenta para o jovem rico, apresenta em várias circunstâncias, que é rememorar o já conhecido, que é amar ao próximo como a si mesmo, e Jesus acrescenta o detalhe de amar até os inimigos. A gente não consegue essa segunda parte ainda, mas essa primeira parte, ela nos fala dessa relação de recursividade, porque é importante amarmos-nos e amar ao próximo como a si mesmo. Então, a medida que eu dou ao próximo em amorosidade é também a medida de amorosidade que eu dou para mim. Então, se eu me amo, digamos assim, de uma forma bem egoísta, eu pouco enxergo o outro, porque eu estou mais preocupada comigo. Se eu já me amo de uma forma empática, compreendo que eu tenho lacunas, que eu tenho erros, eu passo a ter um olhar empático para o outro. Se eu olho para mim e percebo que eu recebo os benefícios de estar vivo na Terra, né, atravessando uma pandemia, estar aqui, a maioria de nós com certo conforto, eu passo a pensar e o outro que não tem, né? Então vejamos como isso é recursivo e é muito dessa medida do amar ao próximo como a si mesmo. Então, amigos, esse é o capítulo, assim, resumido, capítulo Construções Autoiluminativas, do livro Vidas Vazias, psicografia de Divaldo Franco, lançado pela Leal em abril deste ano, que eu convido todos vocês a lerem e convido vocês também a adquirirem o livro, seja o impresso, seja o e-book, por dois grandes motivos. O primeiro deles é que é o livro espírita que sustenta o movimento espírita desde a codificação. Então, nós herdamos uma tradição kardeciana de um movimento espírita ser sustentado pelo livro espírita. Isso é uma diferença paradigmática, não é o dízimo, é o produto da reflexão, e quem está envolvido nesse produto doa os seus direitos autorais para sustentar a causa. Então, isso é também um amor ao próximo. É a causa, né, que precisa ser divulgada. E o segundo motivo é para sustentar a obra da Mansão do Caminho, que é do conhecimento de todos nós, os brasileiros, a portentosa obra da Mansão do Caminho. E para citar só uma das frentes da Mansão do Caminho, eu citaria no Brasil, no mês de outubro, de pouca assistência às mulheres, num Brasil de muita violência contra as mulheres, de muito feminicídio, a Casa de Parto Natural.
Então, acolhendo aí as vidas que chegam na Terra, protegendo as mulheres e acolhendo-as. Então, é isso, amigos, para esse comentário inicial do capítulo, era isso. Não sei se o Edmir vai querer fazer alguma pergunta, ou como é que a gente faz, se eu passo para a divulgação do programa. Como é que fazemos, Edmir? Eu acho que você pode passar para a divulgação. Enquanto isso, se alguém quiser fazer pergunta, coloca no chat e aí eu retransmito para você, tá bom? Mas já vai falando do programa e do livro também, do seu livro. Tá bom. Então, eu vou tentar compartilhar uma tela com todo mundo para facilitar aqui a visualização. Acho que está já chegando aí para vocês, mas é o programa Literatura Espírita, Prazer em Conhecer, que está na sua primeira temporada. O episódio 3 vai ao ar agora no dia 1º de novembro, domingo, às 10 da manhã, pelo YouTube, pelos canais da TV7, da TV Mansão do Caminho e parceiros, né? Então, Rede Amigo Espírita, outros canais estão reproduzindo esse programa. E a ideia do programa é exatamente isso, é em torno da literatura espírita, é apresentar essa literatura para os espíritas. Não podemos ser ingênuos de imaginar que serão os não espíritas que vão ler a nossa literatura. E fazer essa divulgação da ideia que eu apresentei agora no final. O livro espírita que sustenta o movimento espírita. Nós devemos isso a Chico Xavier, a Ivone Pereira, a Divaldo Franco, né, ao próprio codificador, e criar essa consciência, porque por vezes as pessoas dizem, mas tem um livro em PDF na internet. O livro em PDF na internet é importante, é bacana, a gente pode até fazer uma consulta rápida, mas o livro que foi colocado ali em PDF, ele deixa de ser vendido pela FEB, pela Leal, pela Boa Nova, pela Candeia, pela livraria do nosso centro espírita, que tem lá uma porcentagemzinha mínima, mas que aquilo ajuda a pagar a água, a luz, a trazer, quando a gente estava no presencial, trazer um expositor. Então, é criar essa consciência, né, de comprar o livro espírita, de ler o livro espírita e de dar de presente. Então, eu tenho dito no programa para as pessoas acessarem os sites das editoras, né, da FEB, da Leal, da Candeia, da Boa Nova, da Interlitera, né, hoje nós temos várias, comprar direto no site da editora ou comprar na sua livraria, na livraria espírita do seu centro espírita. Muitas livrarias se reorganizaram, estão vendendo pelo WhatsApp, atendendo a domicílio, entregando. Isso é bem importante, né? Então, esse programa nós criamos agora nesse período do distanciamento social. Já fizemos 2 episódios, o primeiro foi sobre a obra de Manuel Filomeno de Miranda, o segundo sobre a obra de Amélia Rodrigues, estão aí no YouTube, vocês pegam pela TV Mansão do Caminho, e conseguem, para quem não assistiu os 2 outros programas, assistir a esses. E a outra coisa que eu vou divulgar aqui com vocês também é um livro. Acho que a imagem está chegando aí para vocês. O livro se chama Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro. É um livro que eu escrevi em parceria com o Divaldo Franco, porque eu analiso os contos psicografados por Divaldo Franco, os contos de Amélia Rodrigues, mais especificamente dos 11 livros de Amélia, 11, 12, já nem lembro aqui agora. Eu recolhi só os contos em que ela fala sobre Pedro, esse dileto amigo de Jesus, como ela chama, e vou olhando como esse amigo íntimo de Jesus é o amigo que o nega, mas o mais importante é como é que esse amigo que negou Jesus sai da culpa para a transformação moral. Por isso, o subtítulo do livro é Transformação Moral de Pedro, e o título eu peguei emprestado do filósofo Nietzsche, Humano, Demasiado Humano, porque sentir medo a ponto de trair, que foi o que Pedro fez, é muito humano. Nós precisamos compreender esse sentimento que nos chega, porque todos nós temos muito medo, e às vezes temos o medo do nosso testemunho com Jesus, e entender esse sentimento e fazer esse processo de transformação moral. Então, no livro, eu vou analisando os contos de Amélia Rodrigues, com base na obra de Joana de Ângeles, na codificação e em autores
não espíritas, autores acadêmicos, que foram a fonte de inspiração para esse trabalho. E aí o lembrete, amigos, é o mesmo, né? Adquiram um livro em e-book, está disponível na Amazon, o aplicativo de leitura da Amazon é gratuito, ou o livro impresso pela Leal. A Amazon também vende o livro impresso. Todos os direitos autorais eu doei para a Mansão do Caminho, não tenho nenhum direito autoral, e o intuito é que a gente venda esse livro para colaborar, ainda que minimamente, com o trabalho lá da Mansão do Caminho. E no mais, quem quiser conhecer alguma outra coisa que eu escrevi, eu tenho alguns textos na revista Presença Espírita. Por exemplo, esse ano eu publiquei 2 livros lá, que foi o Terapia ao Alcance das Mãos, e um outro chamado A Casa, em que eu analiso as parábolas de Jesus que envolvem a imagem da casa. E tenho grande parte dos meus artigos de opinião à luz do Espiritismo escritos numa revista aqui da Paraíba chamada Tribuna Espírita. E eu acho que é isso que eu tinha para apresentar hoje. Eu não sei se tem alguma questão. Tem uma questão, sim. É uma questão, não colocaram no chat, mas me enviaram aqui. Como fazer para todo esse estudo da doutrina, desde obras básicas até obras como a série psicológica da Joana, como fazer para introjetar isso, tirar da mente e jogar para as emoções, sentir aquilo que nós já conseguimos pensar? Olha, mesmo no âmbito das teorias da aprendizagem, os autores demonstram que nós passamos por 2 estágios. O primeiro é o chamado conhecimento cognitivo, que é quando nós aprendemos alguma coisa. Então, nós memorizamos, nós reconhecemos uma informação. É grande parte do trabalho, por exemplo, que a escola faz. É grande parte do trabalho, por exemplo, que o ESD faz, né, que os grupos de estudo na Casa Espírita fazem. Então, é você entrar em contato com uma informação e você ser capaz de reconhecer essa informação. A segunda etapa é o chamado conhecimento atitudinal. Então, é sair do conhecimento cognitivo e aquela informação, ela orientar o procedimento ou a atitude. Isso nós vemos uma desconexão na sociedade. Por exemplo, há uma controvérsia, só para dar um exemplo, sem querer tomar partido, mas mera ilustração, há uma controvérsia na sociedade brasileira hoje entre, por exemplo, um conhecimento teórico sobre vacinas, que são capazes de imunizar o corpo humano para várias doenças, e um grupo de pessoas que se recusa a tomar vacinas. Então, veja, é uma desconexão entre conhecimento cognitivo e conhecimento comportamental, procedimental, em nome do livre-arbítrio da pessoa. No campo espírita, nós vemos muito isso. Tem muita gente, muitos de nós, não é nem muita gente, vamos trazer para cá, para a gente, para mim. Quanto tempo ficamos na Casa Espírita, quanto tempo eu estou na Casa Espírita, ouvindo palestra, fazendo palestra, e continuo com as mesmas atitudes. Então, há uma desconexão. Há uma desconexão que eu diria de 2000 anos. Porque se nós tivéssemos entendido Jesus nas nossas atitudes há 2000 anos, a Terra seria um outro mundo hoje. Então, como é que faz para isso? Um passo, uma metodologia, é prestar atenção naquilo que a gente estuda e prestar atenção nas nossas emoções. E aí vamos lembrar de Jesus quando ele diz que nós, em geral, enxergamos o cisco no outro, mas não a trave no nosso olho. Então, nós precisamos começar a regular esse olho que é para fora, para o outro, começar a regular para dentro. Mas isso é um processo, a gente quase nunca consegue de uma hora para outra. Então, é muito se olhar e é muito se pensar, né? Qual é o perfil espírita? A identidade espírita é uma coisa assim que eu me questiono muito, que eu tenho uma lista, faço o meu checklist, volta e meia eu vou lá. A identidade espírita, como é que ela se caracteriza? Então, aí a gente pensa, Evangelho no Lar. Temos feito nossas orações, nossa confiança na espiritualidade,
nossa relação com a espiritualidade, né? Às vezes a gente conhece tudo isso, sabe até falar, mas não vive. E aí a regra é sempre a gente passar a se olhar para as nossas atitudes. Estar em grupo, né, como esses que vocês estão aqui, que formam, é muito bom para a gente começar a ter o que os jovens chamam essa pegada, esse modo de fazer. Porque ser espírita é assimilar esse paradigma que é diferente do paradigma materialista. Os espíritos dizem isso com todas as letras em O Livro dos Espíritos. Se não me falha a memória, a questão é a 799. A pergunta é, qual é a grande missão do espiritismo? Qual é a missão do espiritismo? A resposta, combater o materialismo. Então, ser espírita é combater o materialismo em muitas circunstâncias. Vou só dar um exemplo, né? Nós estamos aqui numa reunião virtual. Como é que nós vamos viver esse paradigma? Primeiro, o próprio fato de a gente se reunir virtualmente já fala de que a gente não está apegado ao lugar. O centro espírita não só ocorre lá no lugar em que ele está, cujas portas momentaneamente estão fechadas. Ele pode ocorrer aqui também. Depois, esse momento tem proporcionado, pelo menos para mim, que nesses últimos tempos tenho feito muitas lives, a materialização de uma sentença de Jesus: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Porque a gente sente a presença dos espíritos, o momento da prece nos conecta. A gente entendeu agora que não é só a ida física ao centro espírita, mas é essa ida emocional. Às vezes a gente assiste a live fora do horário, passou a noite, a gente assiste no outro dia, arrumando a casa, passando roupa, e a gente sente a emoção, porque a gente se liga naquilo que está sendo dito. Então, é aí que está o atitudinal, né? E aí a gente começa a pensar, bom, se nesse momento que eu estou aqui passando a roupa, cozinhando, assisti essa live e eu me emocionei, imagine se eu parar tudo isso, se eu me despreocupar com o entorno e focar, né, no momento da prece. Que sensações eu não poderei acessar? E aí a gente vai começando a introjetar esse conteúdo que a doutrina dos espíritos, de forma extraordinária, nos proporciona. Não sei se eu respondi, Admir, se você queria acrescentar mais alguma coisa. Não, perfeito, é isso mesmo. Se fosse fácil, não é? Quem falou que ia ser fácil, né? Para conseguir ter essa pegada, realmente é isso que você falou, né? É um processo e a gente fica muito feliz com as palavras que você trouxe. Eu não sei se você viu o chat aqui, as pessoas te agradecendo, comentando, né? Várias pessoas agradecendo e comentando, elogiando aí a mensagem que você trouxe. Denise, suas considerações finais antes da prece, você quer... eu queria também falar uma coisa. Você falou que queria ver carinhas e está tudo fechado. Se as pessoas, as que quiserem, puderem, abram as câmeras agora para a Denise ver vocês, porque durante a palestra não deu, mas se alguém quiser agora, fique à vontade. Nossa, algumas pessoas... Vamos abrir as câmeras. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, vocês estão de parabéns pela iniciativa, pelo trabalho, provavelmente pessoas de cidades diferentes, né, em lugares físicos diferentes, conectadas por essa possibilidade aqui que é a tecnologia. Então, o José começou a compartilhar alguma coisa aí com a gente. Clicou, né? Sim, sim. Faz parte do aprendizado. Tudo bem. Eu vou pedir para o Carlinhos Salerno, da cidade de Pitangueiras, também fazer a nossa prece final. Pode ser, Carlinhos? Pode. É um prazer. Denise, muito obrigado. Gratidão. Gratidão por a palestra. É um conteúdo maravilhoso, um mergulho mais profundo nas obras da Joana de Ângeles, né, que eu tenho muito carinho, eu gosto muito também. Então, gratidão por tudo isso, né? E também é um prazer aqui estar virtualmente com todos os nossos irmãos aqui,
e nós temos muitas saudades de estarmos de forma presencial. Gratidão. Bem, então, nós vamos pedir, então, a Jesus que abençoe essa nossa reunião de hoje, para que possamos introjetar todo esse aprendizado e, além dessa introjeção, nós praticarmos, colocarmos no nosso dia a dia todas as ações nesse sentido, para que essas ações facilitem a nossa jornada rumo à nossa plenitude. Assim, com essa luz sempre presente de Jesus entre nós, damos por encerrada a reunião de hoje com as suas bênçãos. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Já tivemos 3 lives, né, das 6. Teremos ainda a Sandra Andrade, de Barretos, no dia 23/10, sexta-feira. Nós teremos no sábado, dia 24, o grupo Gotas de Amor, que é uma live musical, não percam. E no dia 25/10, domingo, encerramos com a Sandra Della Pola, que é de Porto Alegre, também de longe, né? Não sei se vocês perceberam, mas nós estamos aqui na Semana Espírita trabalhando esse empoderamento feminino, né? São 4 palestrantes mulheres, 1 palestrante homem e o grupo musical, né? Essa é a ideia, quando não dá, às vezes, nem todos os meses, nem todas as atividades dá para ser assim, mas estamos sempre pensando nisso. Então, participem na sexta, no sábado, no domingo, das palestras, das lives, sempre às 19 horas. E, Denise, muito obrigado mesmo, para você, para sua família, uma semana abençoada, tá? O pessoal mandando muitos agradecimentos aqui no chat para você, tá bom? Um beijo no coração. Muito obrigada. Tudo de bom. E eu vou ali acompanhar uma outra palestra que o meu pai está fazendo agora. Então tá bom. Então as casas homenageadas de hoje te agradecem, né? As 2 casas de Pitangueiras, o Bezerra de Menezes e Caemas, e aqui de Bebedouro, a Casa de Maria e o Centro Espírita do Salvação. Uma boa noite a todos e a você em especial. Fiquem com Deus. Obrigada, um abraço. Boa noite, muito obrigada. Boa noite. Até logo.